Eu estou no meio do tiroteio aqui, mas não tenho nada a ver com a briga, viu? Em falar de outro assunto, ou não. Vou agradecer a oportunidade de participar dessa semana do Marxismo e Direito, no momento mais oportuno impossível, né? A gente, no sentido mais amplo possível, independente das disputas teóricas que possam aparecer aqui em cada mesa ou entre as mesas durante a semana, nós sabemos que algo nos une mais do que a preocupação com o direito e com o marxismo, mas o fato de que nós todos estamos na alça de mira de gente que não tem a menor preocupação com as coisas que nós temos defendido até aqui. Enquanto nós passamos os nossos anos aí de dedicação aos estudos, ao trabalho com o direito, ao trabalho na universidade, tentando expandir direitos, se dando ao luxo muitas vezes de ser bastante crítico com o papel que esses direitos poderiam exercer na sociedade, nós estamos vendo isso tudo ser desmanchado em pouquíssimo tempo. O pouquinho que nós tínhamos tem valido bem menos do que os mais críticos dos marxistas no direito imaginavam que valia, né? Eu agradeço a oportunidade de colaborar com o grupo de pesquisa Marxismo e Direito, com o grupo de extensão em pesquisas em criminologia crítica. Um prazer muito grande dividir a mesa com os meus colegas aqui, o professor Alarcon, o professor Mazeu, o professor Adriano, o professor Flávio, meu colega há bastante tempo, e falar um pouco dessas questões, né? Eu ando há uns meses aí já sem muitas certezas para trazer para ninguém, né? Assim, eu pensando sobre o que falar aqui hoje, eu acho que me sobra explicar um pouco duas concepções sobre direito e ideologia, duas concepções próprias da minha formação, dos estudos que eu fiz, e um terceiro ponto que eu não diria que é ainda uma concepção, mas que é uma grande perplexidade diante das transformações que o direito e as instituições na nossa época têm aparecido. Há muito de biográfico nesse percurso, né? Porque eu tive, de certo modo, um privilégio histórico aí de fazer os meus estudos em Direito, desde a graduação e depois o mestrado e doutorado, no mesmo momento histórico em que várias dessas discussões que me foram tão importantes estavam acontecendo, né? Então, fiz a graduação entre 96 e 2000, e quando eu começo dali para frente meus estudos mais especializados, me aproximo dos estudos sobre marxismo e direito, a gente está vivendo um clima na teoria do direito, né, uma disputa dentro do campo mais amplo possível da teoria do direito, por esse papel do direito na transformação da sociedade, no sentido mais amplo que vocês possam imaginar. A transformação que decorre não da teoria, mas que decorre do texto da Constituição que a gente vinha desde 88 tentando aplicar. Uns querendo mais, outros querendo menos, uns sabotando teoricamente o alcance do texto da Constituição, outros tentando levar na própria prática judicial, né, juízes de que acabavam sendo próximos por serem professores, etc., tentando dar vida para aquele texto da Constituição, digamos, tentando fazer com que aquilo que foi possível colocar no texto da Constituição no final dos anos 80, pela própria conjuntura que o Brasil vivia, né? Um texto que é bastante crítico, o texto da Constituição ainda hoje é isso, né? Bastante crítico com relação à realidade com que a Constituinte de 88 se deparava, 87 para 88 se deparava, e vários juristas perceberam essa oportunidade de que, peraí, por mais que daqui não saia grande coisa, não é que alguém discordava das vinculações do direito com a manutenção da sociedade burguesa, mas que percebia que o direito, no mínimo, podia incomodar, podia garantir melhores condições para a classe trabalhadora, para as classes trabalhadoras todas, né?
na sua luta, né? E eu estudei exatamente isso. Num primeiro momento, muito próximo, né, desse debate pachucaniano, dessa visão pachucaniana sobre o direito, que eu escrevi o meu mestrado sobre a atuação do MST, não no geral, mas especificamente como o MST era tratado nos processos judiciais. E ali eu percebia que havia uma relação entre direito e teologia muito forte, que partia do próprio texto da Constituição. A Constituição brasileira, quem teve a oportunidade de conviver com ela aqui durante o curso, dar uma folheada, vocês percebem que ela faz um retrato do Brasil em negativo, né? Ela diz o tempo todo, olha, vou erradicar a pobreza. Com isso ela está lendo o Brasil. Ela está dizendo, olha, o Brasil é um país pobre e vai deixar de ser. O Brasil é um país desigual e vai deixar de ser. O Brasil é um país que tem desigualdades sociais e regionais muito graves e nós vamos criar os mecanismos para isso. Ou seja, é um conjunto de promessas gigantescas. A gente pode dar os mais variados nomes. A teoria jurídica constitucional já deu os nomes mais variados para isso. Mas eu via naquilo algo de diferente com relação à forma como o direito era tratado na origem dessa teoria crítica marxista sobre o direito. Né? Era diferente falar do direito de propriedade privada e da função social da propriedade. E é por isso que eu escolhi esse objeto para estudar. Né? O que significa ter no texto da Constituição a exigência de que a propriedade cumprirá uma função social específica? O que isso significa, não só do ponto de vista teórico, mas que ajude a pensar os movimentos sociais, a atuação dos movimentos sociais e, no limite, aperfeiçoar tanto a defesa dos movimentos sociais, quanto o papel que eles podem exercer numa transformação social até para além dos limites da sociedade capitalista. E era essa a minha preocupação. Não era, então, uma leitura otimista daquilo. Me empolgava muito mais com o que eu estudava sobre a atuação do MST, né? Pela forma brava como o MST lidava com aquilo, mesmo sendo perseguido jurídica, politicamente, midiaticamente, etc. Durante os anos 90, que é o período em que essas decisões judiciais que eu estudo aparecem. E me chamava muito a atenção a forma como o MST tinha que se reinventar, inclusive juridicamente, para poder brigar com a forma como o direito costuma tratar as coisas. E isso tudo, para mim, remetia ao texto da Constituição. Inevitavelmente, a Constituição atende, digamos, a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. É ela que dá a base para a garantia efetiva da propriedade privada, mas ela que, de certo modo, estimula um nível de reivindicação que o próprio direito não sabe como lidar. O direito não sabe o que fazer com as reivindicações organizadas dos movimentos sociais na população que partam daquilo que ele promete fazer. Quando isso encontra com juristas corajosos, com juízes dispostos a ouvir, reinventar, relativizar as formalidades do direito para tentar viabilizar o atendimento daqueles direitos, vão surgindo diversos conflitos no campo do direito penal, no campo do direito à propriedade, no campo do direito público em geral e também, em parte, obviamente, se o objeto é a propriedade, também na forma como a propriedade privada é pensada no direito brasileiro. Naquele quadrante, eu lia juristas, por exemplo, como o depois ministro Eros Grau, fazendo raciocínios avançados a partir da ordem econômica da Constituição, da própria forma como a Constituição prevê a função social da propriedade, dizendo inclusive que não cabia indenização para o proprietário que não cumprisse função social da propriedade. Passou o tempo e é óbvio, eu não vi o Eros Grau decidir isso quando ele sentou na cadeira do Supremo. E isso aconteceu com vários outros, a gente pode falar de vários outros ministros que estão lá hoje. E que eram alguns daqueles que davam esteio para essa ideia. Peraí, temos uma Constituição muito mais voltada para transformar o país do que para manter a forma como o país é. Você pode falar, bom, mas isso é ingenuidade. Não era ingenuidade, principalmente se eu observasse a forma como os movimentos sociais lidavam com aquilo. Há conquistas concretas, há conquistas no plano simbólico, pelo menos, importantes, que foram feitas com base nesses artigos da Constituição. Há decisões judiciais, livros importantes que batiam na teoria jurídica tradicional a partir disso que a Constituição estimulava. E era isso que eu estudava. Ainda com um pé no Pachucanes,
do pessimismo típico, né? Não diria pessimismo, mas na visão crítica, dura do Partido Comunista com relação a essa possibilidade de transformação social a partir do direito. E de outro lado, empolgado com esses movimentos que eu falava, pô, mas o cara lá do MST, quando eles decidem fazer uma ocupação, ele não abre a lei, o Código Penal, para saber se cortar o cadeado vai ser crime de dano. Ele não vai perguntar antes, né, qual o formulário que ele tem que preencher para fazer aquilo. Ele está tensionando. E ainda que isso seja num nível político muito concreto, ele tem uma base que é dada pelo direito. Tem alguma relação com aquilo que o direito dá. Nem que seja na base do cinismo, que a gente pode encontrar, inclusive em autores conservadores do direito. O Carl Schmitt, que é um dos autores que eu cito, que estuda isso, né, no seu nascedouro, diante da Constituição de Weimar, é alguém que vai afirmar isso. Ele fala assim, olha, esse direito é colocado no texto da Constituição como um compromisso dilatório. O que quer dizer isso? Coloco no texto para que não se efetive. Para evitar a luta política, eu levo até o direito. Coloco no texto do direito e meio que digo assim, olha, espera aí, já demos o seu direito, estão colocados no texto. Agora, quando puder, nós vamos fazer. Ganha esse nome no Carl Schmitt, e hoje vocês aí, quem estuda direito constitucional, deve estar vendo isso ser chamado de reserva do possível. Reserva do possível. Né? Só se um dia que der, tiver orçamento, calma, espera, segue as regras do jogo. E eu percebia isso. Até então, a minha visão de direito e ideologia era, eu confesso, bastante pobre, porque percebia apenas uma das mãos, né, em sentido viário, desse processo. Né? Uma das mãos, que era assim, olha, isso aí está colocado no texto da Constituição para que aguardem até o momento em que isso possa, de fato, mudar a realidade. E não muda, porque você começa a olhar e percebe o que, na contramão desse impulso que a Constituição dava, há um caminhão de bloqueios, há milhões de bloqueios, no direito penal, principalmente, que era onde pegava e onde pega até hoje. A gente viu na semana passada o MST passar por na Escola Nacional Florestan Fernandes, por um tipo de repressão que o MST já sofreu milhares de vezes na sua história. Que eu vou até lá, digo que ocorreu alguma coisa, individualizo, não chamo de movimento social, chamo de quadrilha, chamo com os nomes que o direito penal costuma dar. E junto e pego cada um e coloco dentro de processo e individualizo as condutas como o direito penal gosta de fazer. Né? Foi criado para fazer isso. Então era esse movimento que eu falava, pô, não dá. Eu me empolguei com o MST, me empolguei com essa coisa, mas tem um furo aí, tem uma coisa que não dá. O direito finge defender essa função social da propriedade, mas em verdade ele só consegue defender a propriedade. E eu fazia essa leitura meio circular, falava assim, ó, não saía daqui, voltava para a propriedade, falava, não vai mudar nunca, né? Pelo direito não muda. E aí meio que referendava com isso posições teóricas que ainda assim me incomodavam por não fazer uma ponte com a política, não fazer uma ponte com a discussão política, com os movimentos concretos que estavam disputando a partir do direito, e sentia falta disso. O meu doutorado foi dedicado a isso. Basicamente é aí que surge uma segunda concepção sobre direito e ideologia, em que eu vou perceber que nesse jogo ideológico, essa promessa do direito, ela escapa do controle do próprio direito. Ela, no limite, ela tensiona o direito para um nível de fragilidade das instituições que o próprio direito não consegue garantir. Na época eu pensava isso em termos até teóricos demais ainda, né? Pensando assim, olha, o que acontece, né, por exemplo, com o direito de greve? Ele está previsto no texto da Constituição, nos termos mais amplos possíveis, é assegurado o direito de greve. E ele depois vai sendo sabotado. A teoria do direito do trabalho vai dando nomes, falando, nesse caso serve, nesse caso não serve. Os tribunais fazem o papel de fatiar, olha, a greve para esse é uma coisa, para esse é outra coisa, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. Mas ainda assim você tinha uma dimensão dessa aposta que o direito dava no reconhecimento do direito de greve, que poderia levar o direito a uma tensão insuportável em alguns setores.
junto com essa verificação, eu falo assim, então há uma dinâmica entre conservação, aquilo que o direito nasceu para fazer, e transformação social, de que a própria conservação depende. Típica do direito do século XX também. Ele não pode mais ser aquele direito como do modelo clássico, o modelo que se desenvolve no século XVII, XVIII, em que ele é simplesmente o guardião das regras do jogo. Ele diz assim, olha, isso é propriedade privada, isso é a liberdade tal, esse daqui são as formas como eu adquiro bens, como eu transfiro bens, e se limitar a isso. O próprio histórico do direito do trabalho, do surgimento das leis trabalhistas que vão dar no direito do trabalho, da legislação previdenciária, tudo isso, vão mostrando a necessidade de que o direito comece a incorporar, né, mecanismos que complementam esse papel que ele quer exercer fundamentalmente. Ele não nega aquilo, mas para fazer esse papel, ele precisa reconhecer outros direitos. E isso tensiona. Se a gente olha lá no Marx, no Engels, o Engels até mais se empolga com isso, de certo modo, de perceber que há um furo nessa autorização de que os trabalhadores de fato participem da discussão das leis, que votem, etc. E o Engels chega a afirmar que em alguns momentos a classe burguesa tem mais medo dos trabalhadores nas urnas do que nas ruas. Porque o das ruas eles já sabiam como lidar. Chega a ter isso, o Engels, logo, sei lá, nos anos 80, né, no século XIX, nos anos 80, ele estava com essa visão. O Marx não chega a tocar nisso, mas a gente não pode esquecer, é importantíssimo para as ideias do Marx, já no livro 1 do Capital, o debate sobre a legislação que regula a jornada de trabalho, né? Ele vai dizer, ó, se você quiser entender o que acontece com a classe trabalhadora no século XIX, você tem que estudar a legislação sobre jornada de trabalho. É ali que vai se dar um impasse muito grande. É óbvio, são garantias ambíguas, né? Eu limito a jornada de trabalho e o pachucaniano do outro lado levantaria a mão e falar, claro, para garantir que a exploração continue. Né? Eu garanto que crianças não vão mais poder trabalhar. Eu falo, sim, é uma concessão para garantir o domínio de classe. E assim vai, para todos esses direitos que foram surgindo com alguma diferença, com uma natureza, digamos, mais pública do que o direito lá do Código Civil francês, por exemplo, vinha logo uma acusação da esquerda, digamos, né, da teoria, sobre isso de falar assim, mais um aperfeiçoamento das condições de dominação. Eu falava, concordo, mas tem algo aí que passa para além disso. Tem um certo nível de tensionamento que é criado aí, que escapa do direito e repõe a politicidade que o direito se propõe a engolir, né? Se o direito é a absorção cada vez mais, esse direito, as primeiras leis trabalhistas e depois as constituições que vão surgir no início do século XX, justamente no entorno ali da Revolução Russa, ele é cada vez mais um direito que absorve essa tensão que é de natureza política e social e dá um nome jurídico, meio que suspendendo aquela conflitividade social. Eu olho para isso já com uma visão um pouco diferente, falando assim, não, e não absorve completamente. Ele mantém no horizonte, ao transformar no texto constitucional e no texto das leis, ele mantém no horizonte a conflitividade política. Quando eu escrevo no texto da Constituição Brasileira, 100 anos depois, que nós vamos erradicar a pobreza, que esse é um dos objetivos fundamentais da República, eu faço com que movimentos possam se organizar reivindicando aquilo. Eu mantenho no horizonte político um nível de reivindicação política que o direito não controla completamente. E é isso que eu acho que a gente está assistindo agora. É por isso que eu digo que depois dessa minha segunda concepção, o que vem é uma grande perplexidade. Porque em pouquíssimo tempo, o que a gente está assistindo é um grande arranjo dos tribunais, do executivo, da teoria jurídica, de todos os lados, para tirar essa conflitividade de dentro do texto do direito. Inclusive, quando é necessário, negando o texto da lei, da Constituição, né? Desfazendo nos tribunais o que o texto da Constituição intensifica. Isso vai por vários caminhos diferentes. Se a gente for ler a teoria, o direito do trabalho, ele é cada vez mais conservador
conjunto. Há autores que não são? Há os autores ainda que estão lá batendo na tecla de que o direito de greve é dos trabalhadores e que não é o tribunal que dá os limites dele? Mas eles são numa centena ou num milhar de autores, dizendo o contrário. Todos do mesmo lado. Veja bem, veja bem, veja bem. E o direito sempre foi esse, vou dizer, veja bem, em todos os lados. Né? Nas discussões sobre propriedade, a mesma coisa. Ou seja, tudo isso engolindo essa conflitividade agora com um esforço muito maior. Não basta mais simplesmente colocar na lei e falar espera. Da desigualdade que vai se abrindo rapidamente, ele vai exigindo novos níveis para essa dominação. Então eu não posso mais deixar nem no horizonte a possibilidade de reivindicar aqueles direitos. Haja vista as decisões do Supremo nas últimas semanas em matéria trabalhista. Greve de serviço público pode descontar o salário, né? Isso é condizente com a ótica constitucional? Não, a ponto de um ministro do Supremo admitir que fazia aquele entendimento, porque nós estamos entrando numa quadra histórica em que várias greves podem vir. Com fundamento na súmula teológica do Santo Tomás de Aquino. Sim. Sem laicidade do Estado. Que veja só, como é grave para quem é do direito e entende um pouco de organização judiciária e do discurso que o direito vende, né? Passando por cima de tudo que os TRTs e o TST diziam na matéria. Atropelando completamente. E tem feito isso. Se vocês lerem aí, quem está lendo o novo Código de Processo Civil, que já tem... Quanto tempo ele tem aí? Fez 1 ano já? 2 anos. O novo Código de Processo? 1 ano e meio. Não, que dá vigência agora, né? Vai fazer 1 ano. O novo Código, ele tem essa lógica. Superpoderes para os tribunais superiores e um juiz cada vez mais parecido com aquele juiz do século XIX, que ele era a boca da lei. Mas ele não é mais a boca da lei. Tem um autor, o Leno Streck, que diz, ele vira um boca de precedente. Porque uma vez que o Tribunal Superior lá em cima decidiu, que o STF e o STJ decidiram, já tem um precedente, já tem uma tese, já tem uma súmula, eles não podem decidir fora daquilo sob pena de responder disciplinarmente. Ou seja, uma mudança da função jurisdicional, como está previsto na Constituição, por meio de uma norma infraconstitucional. Né? Inclusive mudando a relação entre a relação dos juízes com o legislativo, né? Com quem faz a lei, aquele discursinho básico. Ou seja, tudo aquilo que o Marx dizia lá atrás, falava assim, olha, a institucionalidade é mantida até o momento em que ela justifique a dominação de classe. Senão, ela é desmanchada. E quem rompe com a institucionalidade não é a classe trabalhadora. Quem vai romper primeiro com a institucionalidade é justamente a classe dominante. É ela que não aceita, ela não liga para o direito tanto quanto a gente imagina. Né? Ela não é tão ciosa dos direitos. A ameaça por trás do direito de que ele vire ato de força, ela nunca foi tirada da mesa. Né? Ela não foi tirada da mesa. O discurso da função social da propriedade, por isso que ele apanhava dos dois lados. Ele apanhava da esquerda, da teoria crítica marxista, principalmente, dizendo assim, porque ele promete uma coisa que não vai entregar. Então ele engana, né? É o que está no Pachucanes. Pachucanes, por exemplo, lê lá a função social na Constituição de Weimar e fala, é uma mistificação, é impossível que isso ocorra. Não vai exigir nunca, o próprio sistema não vai criar uma regra que limite o seu principal pilar, que é a propriedade privada. Né? E de outro lado apanhava da direita, porque a direita dizia, olha, quer mexer com a principal garantia, com o direito que é sagrado. Quando eles recorrem com naturalidade aos discursos da Idade Média, né? Sim, olha, é sagrado esse direito, onde já se viu limitar isso? Né? E o que a gente tem visto desde então era assim, eu partia, por exemplo, do salário, preço e lucro. Uma das coisas que eu li e falei, o Marx me ajudou aqui, me salvou para o meu doutorado. O Marx dizia assim, não pode confundir a guerra do capital, do trabalhador contra o capital, a guerra dos proletários contra a organização capitalista, com as guerrilhas do seu dia a dia. As guerrilhas dentro do sindicato, por melhor salário, por melhores condições de trabalho, elas são uma espécie de pré-condição para que os trabalhadores estejam em pé para a sua guerra maior. O que eles não podem é gastar toda a sua força só com as guerrinhas do dia a dia. Eles têm que estar preparados para uma luta de envergadura maior. Só que, se eles não fizerem as guerrilhas,
eles vão ser reduzidos a uma massa amorfa, o Marx diz, e não vão ter condições de se levantar jamais contra a forma como o capital se organiza. Então tem uma riqueza aí, tem uma mediação que eu, por exemplo, não via no Pachucantes, né? Essa ideia de que uma vez que eu percebi as limitações do direito e a ligação umbilical entre a forma jurídica e forma mercantil, eu passo a dizer, olha, o direito é o fruto da árvore envenenada e, portanto, nada que venha dele pode ser aproveitado. Eu falo, não posso. Ao mesmo tempo em que eu estava estudando, eu sempre fui advogado. E eu estava ali fazendo petições, falando, pô, tem direito a isso, tem direito a isso, tem direito a isso, tem direito a isso. Quero que melhore o salário, paga o salário que não deu pro cara, paga as horas, reconhece o vínculo. Pô, aqui dá para fazer. Você percebe que tem esse tensionamento. E isso não é uma acomodação. Por duas razões. Eu não sei quanto eu já falei do tempo aí, você me ajuda. Por duas razões, né? Por que não é uma acomodação? De um lado, porque é importantíssima, como já percebido pelo Marx, que os trabalhadores consigam sobreviver da maneira mais digna possível para poder lutar mais. E isso está no horizonte. Não porque o trabalhador tem a consciência plena de que ele está todo dia trabalhando, recolhendo o dinheiro dele para que um dia ele vai fazer uma grande luta contra o capital. Não é isso. Mas porque o capital do outro lado não desiste de bater no trabalhador a cada minuto do dia. É o próprio capital que não deixa quieto o trabalhador. É o próprio capital que diz que é insustentável que a relação trabalhista mais bem pensada, racional possível dentro do sistema, ainda assim é intolerável. É o que a gente assistiu nos últimos tempos, né? Os capitalistas brasileiros, em grande medida, justamente aqueles que não aceitam a nossa institucionalidade, digamos assim, que promoveram o golpe, que promovem seminários com os ministros para que eles se convençam dessas teses, que pagam fortunas para os seus advogados para irem lá convencer de que aqueles direitos sociais não são tão indisponíveis e absolutos quanto estão na Constituição. São eles que não deixam nada ser sustentável. E isso era sabido, né? A classe trabalhadora não dorme, né? Não pode dormir, né? E ela dorme em termos históricos, várias vezes ela dormiu. Na Inglaterra ela dormiu. E a gente assistiu um desmanche muito grande dos direitos que eram um modelo e tinham influenciado muito. As lutas trabalhistas na Inglaterra tinham criado um modelo jurídico que foi importantíssimo para outros países. E isso tudo vai sendo engolido pela própria desorganização que o capitalismo infunde às organizações dos trabalhadores, né? Esses ataques, eles são diários, eles são dentro de cada processo, dentro de cada aula de direito do trabalho, dentro de cada livro de direito do trabalho, dentro dos constrangimentos que são nas relações de trabalho, né? É o tempo todo isso. Os próprios trabalhadores, chegamos num limite em que os próprios trabalhadores estão na iminência de perder alguns dos seus direitos mais importantes e eles sequer têm consciência da importância daqueles direitos para suas vidas. Prefeririam abrir mão de alguns desses direitos, porque eles mesmos compraram o discurso de que a forma protetiva como o direito do trabalho os trata é ruim, né? E isso é muito complicado, muito delicado. É isso que permite hoje em dia que essa uberização dos direitos, pejotização dos direitos, terceirização, quarteirização ampla, geral e restrita de toda e qualquer forma de trabalho possa acontecer sem uma grande resistência. O meu otimismo, se ele existe ainda, reside no fato de que a vontade, a ganância do capital sobre o trabalho é de uma intensidade tão grande que ele acorda até a classe trabalhadora mais morta possível. Ele não deixa que ela se sossegue. Não tem ponto. Se você deixar do Uber, vão criar um Uber e vai ser ainda pior do que o que existe. Se você deixar da terceirização, e já existe, da terceirização vai para a quarteirização, para a quinteirização, até o trabalho escravo, né? Que também existe. Então, é essa dinâmica que faz com que a gente ainda assim possa acreditar no texto do direito como um lugar de tensão. Ele dá esse parâmetro.
ele ajuda mesmo essa classe trabalhadora que perde a noção dos ataques que sofre, perde a noção do quanto que incorpora dos interesses do empresariado como sendo seus, né, contra os seus próprios interesses, o quanto ele absorve dessa cultura, né, e vai abrindo mão dos direitos, que vai permitir ainda assim que a gente perceba isso, tem uma espécie de parâmetro. Para nosso azar, o inimigo é sempre muito dedicado no que faz. Os nossos inimigos são, por exemplo, o texto da Constituição, ele tem lá um contrato de trabalho, não tem ali no artigo 7? Ele praticamente tem um contrato, ele diz quais são as cláusulas básicas de toda e qualquer relação trabalhista. O que isso sempre significou para a gente? E nós estudávamos direito do trabalho e defendíamos os direitos sociais. Pô, quem colocou aquilo no texto da Constituição foi um cara muito legal. Ele não caiu na conversa de que a Constituição não precisa detalhar. Ele não caiu na conversa de que podia deixar isso para a legislação infraconstitucional. Ele não caiu em nenhuma dessas conversas. Isso faz com que o texto da Constituição custe caro. É que a gente sabe, é difícil mudar a Constituição. Quando você amarra esses direitos, então, ali no campo dos direitos fundamentais, ainda mais difícil tirar. Só que o que tem acontecido? Qual foi o subterfúgio encontrado para evitar essa discussão política? Os tribunais assumiram esse papel de fazer entendimentos, como agora o STF, eu acho que não julgou hoje a terceirização, né? Prorrogou. Acharam formas de, por meio dessas decisões, fazer com que nem a Constituição nem a lei sirvam de parâmetro para essas relações reais de trabalho. Se a leitura do texto da Constituição impediria a terceirização, a gente dá um jeito ginástico de fazer com que uma súmula valha mais do que a Constituição nas relações práticas. E inviabilize a busca daqueles direitos nos tribunais. E os tribunais passaram a ser um lugar importantíssimo para essa disputa. A gente tem gasto energia brigando com quase todos ao mesmo tempo. Eu chego a dizer que no último período aí que a gente tem visto, eu acho que isso é calculado. É um ataque múltiplo, né, de muitos tentáculos ao mesmo tempo, que a gente não consegue se organizar. Se a gente sentar aqui e falar assim, ó, vamos escolher uma pauta de defesa básica, educação, pô, mas e a do trabalho? E a da saúde? E a da universidade pública? E a da não sei o quê? É um ataque de um enxame sobre todos esses direitos ao mesmo tempo. E é isso que a gente tem assistido, né? É muito complicado, porque a acomodação dessas teses dentro da teoria jurídica, ela vem sendo gestada há muito tempo. Esse debate aqui, entre os marxistas e direito, entre aqueles que têm interesse em marxismo e direito, ele só faz sentido se a gente começar a poder incomodar da porta para fora, né, dos debates. Eu falo isso há muito tempo. Eu falava assim, olha, a gente chegou a editar, fez livros, a revista sobre crítica marxista do direito. Eu falava, mas não queria mesmo isso. Eu queria que tivesse um texto do marxista na revista de Direito Civil, um texto do marxista na revista do Direito do Trabalho, e não deixar aquele campo lá e a gente viver numa espécie de apartado teórico, né, que faz todo sentido aqui e que a gente se empolga, mas quando a gente vai lá fora está tendo 10 aulas de direito civil defendendo as concepções mais contrárias a tudo aquilo que está no texto da Constituição.